各位議員， Senhores deputados, vamos iniciar a reunião de hoje. A ordem do dia de hoje, que é debate da SLAC para 2019, a área da Administração e Justiça. Antes de mais, em nome da Assembleia Legislativa, dou as boas-vindas à senhora secretária e seus colaboradores pela presença nesta plenária. Foi distribuída a cada um dos deputados a deliberação número 19/2018 da mesa, na qual se registram as seguintes regras. A senhora secretária vai fazer, em primeiro lugar, uma apresentação da SLAC durante 20 minutos e depois inicia-se a primeira ronda de apresentação de perguntas pelos deputados e o tempo disponível para o efeito é não superior a 8 minutos cada um. No fim da intervenção de 4 ou 5 deputados, o governo vai responder, dispondo para o efeito 20 minutos. Depois disso, os deputados que queiram pedir esclarecimentos podem apresentar perguntas por um período máximo de 2 minutos. Sendo o conteúdo das perguntas tem de incidir nas perguntas apresentadas logo no início. E em relação às respostas do governo, vão ser dadas dentro de 10 minutos. Então, a reunião vai se realizar assim por diante. Porque cedo ou tarde todos nós temos que ir finalizar o nosso debate. E no meio vamos ter um intervalo de meia hora. Vou agora convidar a senhora secretária para fazer uma apresentação das SLAC. Faça favor. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhores deputados, boa tarde. 2018 é o ano fulcral para a continuação do primeiro plano quinquenal de desenvolvimento do Governo da RAEM. A equipa da área da Administração e Justiça tem se empenhado em cumprir o princípio da ação governativa, empenho pragmático, partilha dos frutos do desenvolvimento, apresentado pelo chefe do Executivo, com base nas linhas principais da reforma, reorganização estrutural, bem-estar da população e prevenção de catástrofes foram cumpridos. A reestruturação ordenada dos serviços públicos, os trabalhos legislativos da criação do Instituto para os Assuntos Municipais, a promoção contínua do desenvolvimento do governo eletrónico, o aperfeiçoamento contínuo dos regimes de carreiras, avaliação de acesso e de estatuto do pessoal, revisão integral do mecanismo de responsabilização do pessoal de direção e chefia, aperfeiçoamento do mecanismo de centralização da coordenação da produção legislativa, alargamento empenhado e otimização dos serviços cívicos e municipais, aperfeiçoamento contínuo do sistema de drenagem de Macau, aumento da capacidade de prevenção e redução das catástrofes. Com os esforços conjuntos dos colegas, as várias tarefas foram concretizadas ordenadamente conforme o planeado e com eficácia. No passado 16 de setembro, Macau foi atingido por trovão severo Mangkhut. Os trabalhadores de diversas categorias e os serviços públicos que participaram nos trabalhos de prevenção e resgate desempenharam um excelente trabalho, evitando os maiores esforços para diminuir os danos provocados à sociedade após a catástrofe. Queria exprimir aqui os meus agradecimentos aos trabalhadores de serviços públicos pela sua dedicação e isenção nos trabalhos de prevenção e resgate. Em 2019, a área da Administração e Justiça vai continuar a aprofundar as diversas ações governativas com base nos trabalhos existentes. De seguida, faço uma apresentação global dos trabalhos neste domínio. No domínio da administração pública, procedeu-se ordenadamente à reorganização dos serviços públicos e dos organismos consultivos. Foi concluída a reestruturação de 7 serviços e a criação de 2 serviços e entidades e foi ainda dado acompanhamento aos trabalhos de reestruturação de 7 serviços e de criação de 3 entidades. Em 2019, além dos trabalhos referidos, vamos continuar a dar apoio aos serviços públicos que pretendam reorganizar funções para que sejam concretizados os trabalhos necessários, nomeadamente nas áreas da economia e finanças, segurança, assuntos sociais e cultura. Quanto à otimização do sistema dos organismos consultivos, foram concluídas a reestruturação do Conselho para as Indústrias Culturais e a constituição do Conselho de Ensino Superior. Em 2019, vamos empenhar-nos no acompanhamento dos trabalhos de reestruturação dos organismos consultivos ligados ao turismo, património cultural, proteção dos direitos do consumidor. O Governo conclui em conformidade com a Lei Básica os trabalhos legislativos de criação do Instituto para os Assuntos Municipais, instituto este que será criado no dia 1 de janeiro. Terceiro, impulsionou-se continuamente o desenvolvimento do governo eletrónico, implementando-se ordenadamente os trabalhos delineados no Plano Geral do Governo Eletrónico da RAEM 2015-2019. Até finais de 2018, 86% dos trabalhos estarão concluídos. Em relação ao aperfeiçoamento dos procedimentos de serviços interdepartamentais, foram aperfeiçoados 10 procedimentos, de modo que 55 serviços interdepartamentais foram então aperfeiçoados. Além disso, vai ser
Vai ser concluída até ao final de 2018 a revisão do regulamento administrativo que regula o regime de licenciamento de estabelecimentos de comes e bebes, com a criação de uma comissão conjunta permanente para a apreciação de pedidos, de forma a acelerar o tempo para a emissão de licenciamento e aprofundar mais o serviço One Stop. Em 2019, ou até 2019, vão ser otimizados cumulativamente 75 procedimentos interdepartamentais de prestação de serviços. Durante este ano, os serviços de identificação adotaram a título experimental o modelo de serviço de balcão único, disponibilizando gradualmente à população vários serviços por via eletrónica e foi criando fundamento jurídico para o serviço personificado, uma página unificada e uma conta única. Relativamente no que diz respeito ao alargamento da eletronização dos serviços públicos, são cumulativamente mais de 160 aos serviços públicos prestados por serviços públicos do governo da RAM com diferentes graus de eletronização. Durante este ano vão ser lançados mais 15 e atualmente encontram cerca de 70 totalmente eletronizados. Em 2019, mais 20 serão prestados de forma totalmente eletronizada, nomeadamente no âmbito da segurança social, divulgação jurídica, trabalhadores e prestação de serviços. Foi promovida a partilha de documentos, tendo sido lançado o projeto de otimização de documentos comprovativos, nomeadamente a certidão de registro comercial e a certidão de registro predial para a conveniência dos cidadãos. 49 serviços interdepartamentais adotaram esse projeto e no próximo ano vão ser promovidos mais serviços públicos com a aplicação interdepartamental de partilha de documentos. Foi promovido sucessivamente o Serviço de Alteração de Dados de Contacto, a Direção dos Serviços de Assuntos Marítimos e da Água, o Instituto Cultural e a DSEG também adotaram este serviço, registando-se um aumento para 6 serviços com 44 pontos de prestação de serviços. Quanto ao aperfeiçoamento da legislação sobre o governo eletrónico, em 2018 vai ser concluído o regulamento administrativo para o tratamento e gestão da plataforma eletrónica uniformizada, contas individuais e documentos eletrónicos. Em 2019, vamos empenhar esforços no sentido de acompanhar as propostas de lei sobre o governo eletrónico, nomeadamente a classificação de assinaturas eletrónicas. Com as propostas de lei será impulsionada a reorganização dos circuitos de prestação de serviços públicos. Relativamente às infraestruturas do governo eletrónico, em setembro de 2018, concluiu-se a construção de um centro provisório de computação em nuvem. Foram selecionados dados de licenciamento dos estabelecimentos de restauração, trabalhadores domésticos, obtenção de senhas e marcação para serviços no centro de computação em nuvem, organizando-se progressivamente os dados do governo. Em 2019 vão ser finalizadas as infraestruturas do Centro de Computação em Nuvem e alargado o âmbito da recolha de megadados do Governo, por forma a promover a aplicação de megadados no turismo, na gestão do trânsito, nos serviços de saúde e no Governo eletrónico. Com base nos resultados do trabalho do Governo eletrónico alcançados, vamos proceder em 2019 a uma revisão da eficiência da execução dos trabalhos delineados no Plano Geral do Governo Eletrónico da RAM 2015-2019. Vai-se dar início aos trabalhos de elaboração do planeamento e desenvolvimento da governação inteligente da RAM 2020-2024 para servir de alicerce para o futuro desenvolvimento da governação inteligente. Com o grande apoio do Governo Central, um total de 141 países e territórios concedem atualmente o privilégio de isenção de visto ou o privilégio de visto à chegada aos titulares do passaporte da RAM. Em 2019, o Governo da RAM vai continuar a dar prioridade à negociação com os países americanos sobre a isenção recíproca do visto de entrada. Deu-se continuidade à otimização do regime de recrutamento dos trabalhadores dos serviços públicos em 2018, para além da avaliação sucessiva de competências profissionais ou funcionais para 3 carreiras, técnico superior, adjunto técnico e auxiliar. Foi concluído o primeiro concurso de avaliação de competências integradas referente às habilitações académicas do ensino primário e foram iniciados concursos de avaliação de competências integradas sobre as habilitações académicas de licenciatura e bacharelado, criando-se gradualmente um modelo permanente de concurso em 2019. Vai-se proceder a uma revisão dos processos de recrutamento e seleção para ingresso na função pública, além de cumprir os princípios da imparcialidade, transparência e justiça e implementar rigorosamente os processos legais sobre o concurso e a seleção. Vão ser consagradas medidas destinadas a encurtar o prazo dos concursos, de modo a melhorar a eficiência do recrutamento. Sexto, vamos prosseguir gradualmente ao aperfeiçoamento do regime de carreiras, de avaliação, de acesso, de remuneração e estatuto do pessoal para incentivar os trabalhadores dos serviços públicos. Foram concluídos os trabalhos de revisão e estudo da segunda fase do regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos e foi elaborado o projeto de revisão e iniciada a consulta. Em conjugação com este processo, vão ser definidas as escalas salariais para a atualização das remunerações. Em simultâneo, foram concluídos os trabalhos de consulta sobre a revisão do regime já de avaliação de desempenho e do mecanismo de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos. A revisão da primeira fase do ETAP foi discutida na especialidade pela Assembleia e será iniciada a consulta sobre a proposta de revisão da segunda fase das remunerações e dos abonos. Em 2019,
Será finalizada a revisão do regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos ao mesmo tempo. Vai proceder-se à elaboração das propostas de lei sobre o regime de avaliação e o mecanismo de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos, bem como a revisão da segunda fase do ETAP. Sétimo, a fim de reforçar a formação das competências profissionais dos trabalhadores de serviços públicos, em articulação com as estratégias de desenvolvimento nacional e a governação do Governo da RAEM, foram realizadas diversas ações de formação, nomeadamente sobre a lei básica, conhecimentos jurídicos, a realidade nacional, uma faixa, uma rota, a cidade inteligente e gestão de megadados, gestão de crise e de resposta a emergências, tudo para elevar o domínio das políticas e medidas dos trabalhadores dos serviços públicos e melhor promover os respectivos trabalhos. No sentido de reforçar a formação de talentos na área da tradução das línguas chinesa e portuguesa, foi iniciado o segundo programa de aprendizagem de tradução e interpretação das línguas chinesa e portuguesa, segunda edição, após o qual se prevê a formação de aproximadamente 60 intérpretes tradutores para a RAEM. Em 2018 vai reforçar-se os conhecimentos dos trabalhadores de serviços públicos de diferentes categorias sobre a Constituição e a Lei Básica de Macau, bem como o planeamento e preparação de novas ações de formação para os trabalhadores de diferentes categorias, incluindo a programação das ações de formação de trabalhadores com vista à sua progressão. Oitavo, procede-se ao aperfeiçoamento sucessivo da responsabilização pelo desempenho. Em conformidade com as instruções do chefe do Executivo, foi criado um grupo de trabalho para proceder a uma revisão geral dos deveres gerais e especiais, da aumentação das respectivas atribuições, do regime disciplinar, das regalias de apresentação do pessoal da direção e chefia, designadamente da questão do equilíbrio entre a responsabilização dos dirigentes e as regalias de apresentação que merecem a atenção da sociedade para apresentar propostas. Em 2019, o Governo vai proceder ao aperfeiçoamento do regime geral de responsabilização, de acordo com os resultados obtidos na revisão e as sugestões apresentadas pelo grupo de trabalho. A par disso, vai ser promovido continuamente o mecanismo de avaliação dos serviços públicos. Em 2018, uma instituição académica terceira terminou um inquérito ao domicílio e recolheu opiniões dos cidadãos sobre a avaliação dos serviços prestados pelos diversos serviços públicos. O Governo vai conjugar os resultados e a situação do plano quinquenal, dos trabalhos delineados nas LAG, relacionados com os serviços e as metas, e outros indicadores de avaliação, e vai apresentar informações sobre a eficácia para servir de referência na avaliação do desempenho. Nono, atendendo ao desenvolvimento da saúde física e psicológica dos trabalhadores de serviços públicos, vão realizar-se atividades culturais e recreativas e sobre saúde psicológica. A Comissão da Gestão do Tratamento de Queixas apresentadas por trabalhadores de serviços públicos vai acompanhar de forma contínua as queixas apresentadas, assegurando aos trabalhadores da função pública o direito de queixa e otimizando a gestão e funcionamento dos serviços públicos, de modo a criar um ambiente de trabalho harmonioso. Concomitantemente, vai continuar a atribuir-se os vários apoios financeiros aos trabalhadores de base que reúnem os requisitos. 1.410 já beneficiam de 2.174 subsídios. Décimo, a eleição do quinto chefe do Executivo da RAEM realiza-se em 2019. O Governo vai cumprir rigorosamente as normas previstas no anexo 1 da Lei Básica de Macau e na Lei Eleitoral para o chefe do Executivo, reiterando o apoio total à Comissão de Assuntos Eleitorais do chefe do Executivo para dar início aos trabalhos inerentes das eleições dos membros da Comissão Eleitoral e da eleição do chefe do Executivo, assegurando-se que as eleições sejam realizadas de forma imparcial, justa, transparente e íntegra. 11. A fim de implementar as LAG no âmbito do apoio aos jovens e valorização da juventude, os dirigentes da área da Administração e Justiça visitaram as associações da juventude para reforçar a comunicação e a interação com os jovens. No âmbito do Programa de Vistos para Jovens para a Promoção do Conhecimento da Realidade Nacional, definido nas LAG, realizou-se com êxito uma série de atividades. Em 2019 vão ser realizadas atividades mais específicas para alargar os horizontes dos jovens e para que conheçam bem a realidade nacional, reforçando o sentido de reconhecimento do país e da nação chinesa. No domínio da Justiça. 1. O Governo deu continuidade ao melhoramento e aperfeiçoamento do mecanismo de centralização da coordenação da produção legislativa, permitindo que as políticas legislativas sejam mais bem coordenadas e articuladas com as técnicas legislativas. Os serviços da área de Justiça acompanharam 15 projetos legislativos, assim como prestaram apoio ao nível da elaboração de propostas legislativas sobre 18 diplomas jurídicos e da verificação dos textos nas línguas chinesa e portuguesa e tradução das propostas relativas a 36 projetos de propostas de lei e 42 projetos de regulamento administrativo produzidos pelos serviços públicos. Em 2019 vai ser feita uma revisão das orientações sobre os circuitos operacionais internos relativos ao mecanismo de centralização da coordenação da produção legislativa, visando determinar e pormenorizar em maior grau os critérios de execução das diferentes fases. 2. Promoveram-se ordenadamente 12 projetos constantes do Plano Legislativo para 2018, aperfeiçoando sucessivamente as leis fundamentais. Além disso, foram desenvolvidos diversos projetos legislativos prioritários. A Lei de Bases das Áreas Marítimas, a alteração à Lei 293, Direito de Reunião e Manifestação, já foram aprovadas na especialidade pela Assembleia. Foram aprovadas na generalidade pela Assembleia as propostas de lei
a alteração à Lei 3, Lei Eleitoral para o Chefe do Executivo, a alteração à Lei 5, utilização e proteção da bandeira, emblema e hino nacionais, a alteração à Lei 9, Lei de Bases da Organização Judiciária e a Lei da Arbitragem. Em 2019, vão ser acompanhados sucessivamente os trabalhos de revisão do Código do Processo Civil e do Processo Penal e do Código de Procedimento Administrativo. Terceiro, a proposta de lei de não vigência de leis e decretos de leis publicados entre 88 e 99 já foi apresentada à Assembleia para apreciação. Em 2009 vai dar-se início à elaboração da proposta de lei para proceder à recensão e adaptação da determinação de leis e decretos de leis publicados entre 76 e 99 que ainda se encontram em vigor. 4. Em conjunto com diversos serviços públicos e associações civis, os serviços da área da Justiça realizaram as atividades comemorativas do 25º aniversário da promulgação da Lei Básica de Macau, que contaram com mais de 12 mil participantes. As atividades subordinadas à temática do Dia da Constituição Nacional de 2018 contaram com a participação de 33.800 pessoas. A par disso, aprofundou-se constantemente os conhecimentos dos jovens sobre a legislação constitucional, desde o primário até o secundário, até ao universitário. Foram realizadas cerca de 100 atividades com estudantes das escolas primárias e secundárias e instituições de ensino superior, com a participação de aproximadamente 3.400 estudantes. Em 2009, vão ser prosseguidas as linhas de atuação para reunir as forças de todos os setores da sociedade sob o modelo de promoção pelo Governo e participação da sociedade civil, aprofundando sucessivamente as atividades de divulgação das leis constitucionais e de outras, como a Lei do Hino. O Governo continua a forçar a cooperação judiciária com os países vizinhos e países lusófonos. Assinou com a República Federal da Nigéria o acordo de transferência de pessoas condenadas, procedendo também a negociações e cooperação judiciária com a Mongólia, Filipinas, Vietnã, Coreia, Portugal, Brasil, Timor-Leste, Cabo Verde e Angola. Em 2019 vamos procurar iniciar negociações com a Malásia, Indonésia e Tailândia, sob a assinatura do acordo de cooperação judiciária em matéria penal, bem como chegar a um consenso com Portugal no que concerne ao acordo sobre a entrega de infratores em fuga e ao acordo de cooperação judiciária em matéria penal. 及刑事司法協助協定嘅文本內容達成共識。6. Em articulação ativa com a Estratégia de Desenvolvimento da Grande Bahia, o Governo da Raem explorou e aprofundou constantemente o mecanismo de comunicação e cooperação entre Macau, a província de Guangdong e a região de Hong Kong, nos assuntos jurídicos e na cooperação judiciária. Em 2019, promoverá um estudo com os governos de Guangdong e Hong Kong sobre a implementação de um mecanismo de troca de informações jurídicas, com vista à partilha de informações jurídicas entre Guangdong, Hong Kong e Macau, respeitantes a diplomas legais, sentenças de tribunais, entre outros, e será fortalecida a coordenação da cooperação entre as suas instituições de arbitragem e promovida ativamente a formação de árbitros locais. Quanto aos assuntos cívicos e municipais, primeiro, foi elevada a qualidade e eficácia dos serviços municipais. Entraram em funcionamento o novo complexo municipal do mercado do Patan, o centro comercial de Secpaivan e o centro de atividades de Secpaivan, satisfazendo as necessidades dos moradores destes bairros. A par disso, procede-se ao aperfeiçoamento gradual das instalações dos mercados. O Instituto para os Assuntos Municipais, a criar em 2019, vai desempenhar plenamente a função que o Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais possui para a recepção de opiniões. Vai ser construída uma plataforma para a emissão de opiniões sobre assuntos municipais, alargando a cobertura e aumentando a qualidade dos serviços cívicos. Com a entrada em funcionamento do Centro de Serviços da Raem nas ilhas, pretende-se fornecer aos cidadãos cerca de 310 itens de serviços de 26 serviços públicos. Além disso, vão ser elaboradas propostas de lei relativas ao regime de gestão dos mercados públicos e ao regime de gestão dos vendilhões, assim como vai ser concluído o processo legislativo interno da Lei do Controlo Sanitário Animal e Médico-Veterinário. Segundo, reforçaram-se a inspeção e aplicação da lei em termos de segurança alimentar. Foram recolhidos mais de 3.400 amostras de produtos alimentares, das quais mais de 99% foram aprovadas. A partir disso, foram lançados padrões, guias e orientações sobre segurança alimentar, a fim de reforçar a educação sobre os riscos dos trabalhadores do setor alimentar dos cidadãos. Em 2019, vai-se impor por via legislativa um registro dos exploradores da atividade de produção de produtos alimentares, por exemplo, estabelecimentos de comidas do tipo take-away e lojas online, que ainda não se regem pelo regime do licenciamento. Em simultâneo, vai ser reforçada a cooperação regional na área da segurança alimentar, no sentido de concretizar o Acordo Quadro para a Promoção da Construção da Grande Bahia, reforçando a facilitação do desembaraço aduaneiro e de mercadorias e alargando o âmbito do comércio de importação. 擴大食品貿易進口範圍。 Terceiro, continuamos a acompanhar a recuperação dos espaços verdes de Macau. Empenhámos-nos em concretizar o objetivo de proteção ambiental do Plano Quinquenal, replantámos cerca de 3.100 árvores urbanas e 3.000 pés de mangal no canal de Chiziman. Em 2019, vamos proceder à recuperação ecológica das árvores dos dois lados dos passeios, com a plantação de 35.000 rebentos. 4.
Continuamos a melhorar o sistema de drenagem em diversas zonas. Foram substituídos canos de drenagem antigos que já não conseguiam satisfazer as necessidades atuais para que o escoamento de água nas ruas pudesse efetuar a triagem de águas pluviais e residuais. Melhorámos as instalações contra inundações, com aumento de equipamentos de geração de eletricidade de reserva e alerta por SMS em caso de anomalia nas estações elevatórias. Com vista a atenuar as situações de inundação provocadas por marés altas, chuvas intensas ou tufões em 2019, vamos empenhar-nos na obra de construção da drenagem de águas pluviais e estação elevatória de águas pluviais no Porto Interior, assim como com a construção de uma tubagem de drenagem de águas pluviais entre a estrada do Canal dos Patos e a Avenida Comendador Oin. Quinto, os serviços da minha tutela já elaboraram orientações internas para a prevenção e diminuição e ocorrência de desastres, assim como o respectivo mecanismo de resposta. Em 2019, não vamos parar de supervisionar e assegurar a eficácia do mecanismo e das orientações, pormenorizaremos sucessivamente as ações de prevenção e resposta a catástrofes e a respectiva educação e vamos proceder aos trabalhos de alerta de catástrofes. Sr. Presidente, caros senhores deputados. Em 2019 é o 20º aniversário do retorno de Macau à pátria, o ano em que se comemora os 20 anos de sucesso da implementação do princípio Um País, Dois Sistemas. O Governo, com base na atual boa conjuntura, vai incrementar a força de divulgação da Constituição e da Lei Básica, em coordenação com as metas delineadas na linha de ação governativa do Governo, efetuando o balanço da experiência adquirida, dando continuidade ao que for iniciado no passado, para descobrir novos horizontes, tendo sempre em mente a nossa missão e mantendo-nos fiel à aspiração inicial e em conformidade com o posicionamento Um Centro, Uma Plataforma. O Governo, vamos empenhar-nos na construção de uma faixa, uma rota da Grande Baía, aprofundar a concretização dos objetivos do plano quinquenal e esforçar-nos na elevação da capacidade executiva das políticas e da qualidade dos serviços públicos. Obrigada a todos. Obrigado, senhora secretária.